universo de Naruto, tivemos várias batalhas lendárias que aconteceram só que fora das telas, sendo elas lutas canônicas, decisivas, que envolviam Kages, Bijus e vilões lendários, mas que infelizmente nunca foram animadas, pelo menos de forma completa. E é exatamente por esse motivo que hoje eu separei um tema bem legal: 10 lutas que aconteceram de forma canônica, só que nunca foram mostradas nem no anime e nem no mangá. Então, sem mais enrolação, já vamos começar aqui a nossa lista com uma luta bem interessante que eu queria muito ter visto. E eu tô falando de Hashirama Senju contra Kakuzu. Após fundar a Vila da Folha, Hashirama Senju, o deus Shinobi, só buscava a paz entre as nações. E para conseguir isso, ele distribuiu todas as 9 bijus entre as grandes nações a fim de equilibrar poder e acabar com os conflitos. Foi exatamente nesse período que Kakuzu acabou recebendo uma das missões mais difíceis de se cumprir, dada pela sua vila, a Vila da Cachoeira, sendo essa a missão simples: matar Hashirama Senju. E a partir daí, como vocês sabem, a luta de fato aconteceu, e é claro que Hashirama Senju acabou humilhando Kakuzu no campo de batalhas. Mas, bondoso como sempre, Hashirama acabou permitindo que Kakuzu voltasse com Vila para sua aldeia. E é exatamente a partir daí que a vida do Kakuzu fica pior do que já estava. Porque, ao voltar para sua vila, Kakuzu foi extremamente humilhado e punido pelos líderes de sua aldeia. Assim, ficando revoltado, se rebelando e matando todos os líderes da sua vila e também roubando o jutsu proibido do Jiunko. Técnica essa que permite com que ele tivesse vários corações. E os corações que ele utiliza como estreia dessa nova técnica é os corações do seu mestre, onde a partir dali Kakuzu acaba se tornando um renegado e caçador de recompensa, até ser encontrado pela Akatsuki e recrutado, onde foi só no Shippuden que Kakuzu acabou falando ali que já lutou contra Hashirama Senju no passado e nunca vimos nenhuma imagem desse conflito, que certamente foi muito maneiro. Porém, vale citar que tem uns fan animation bem legal dessa luta, e o melhor de todos, eu já reagi lá no meu canal secundário Camus Play. Eu vou ver se eu consigo deixar os cards aqui, não sei se dá pra pôr card em vídeo que é de outro canal, mas enfim, muito legal. E é uma animação feita por fã dessa luta, mas de forma oficial, nunca vimos esse combate. As bandanas que vocês estão usando me lembram do primeiro Shinobi que eu enfrentei. O primeiro Hokage. O quê? Mas que idade? Outra luta bem legal que aconteceu, nunca vimos e envolve Hokage, é Tobirama Senju contra os irmãos Ouro e Prata. Os irmãos Ouro e Prata da Vila da Nuvem certamente são os maiores inimigos de Tobirama Senju. O primeiro confronto entre eles aconteceu durante uma reunião de trégua entre Konoha e Kumogakure, onde ali os irmãos Ouro e Prata simplesmente emboscam os Kages a fim de dar um golpe de estado na Vila da Nuvem. Nesse combate lendário, o Tobirama acabou saindo gravemente ferido, enquanto os irmãos Ouro e Prata saíram vivos e supostamente o segundo Hokage morreu ali mesmo. Já falando do segundo confronto entre esses ninjas, esse aconteceu especificamente durante a primeira Grande Guerra Ninja, onde Tobirama, juntamente com o seu time de elite, acabou sendo encurralado pela Força Kinkaku, juntamente com um esquadrão de elite com mais de 10 ninjas super poderosos de nível Jonin, representando a Vila da Nuvem. Ali, vimos que Tobirama de fato é um grande herói, porque ao ver que a morte seria certa para todo o seu pelotão, Tobirama nomeia Hiruzen Sarutobi como o terceiro Hokage e parte sozinho para a batalha contra todos os ninjas da nuvem, assim conseguindo ganhar tempo para que o seu time pudesse fugir com vida. E olha, infelizmente essa luta nunca apareceu, e eu afirmo para você que certamente ela foi muito interessante e o Tobirama deitou alguns ninjas da Vila da Nuvem antes de fato morrer. 敵はまだこちらの位置をはっきりとは把握できてない。ここは待ち伏せして不意をつき、この場合誰か一人が陽動で気を引くしかない。まず命はない。誰が？犠牲は忍びの本分。おとり役はもちろん俺が行く。 Sakumo Hatake contra os pais do Sasori. Durante a segunda Grande Guerra Ninja, que é a geração ali do auge do Sakumo Hatake, Konoha acabou entrando em um grande conflito contra a Vila da Areia. Nesse conflito representando a areia, tínhamos os pais do Sasori, que eram marionetistas especialistas e os mais poderosos da geração, representando o Tsunagakure. Já do outro lado de Konoha, tinha basicamente Sakumo Hatake e todo o seu pelotão.
E é claro, o fim dessa luta foi óbvio. Sakumo Hatake acabou derrotando os pais do Sasori e levou a vitória para a Vila da Folha. Porém, isso nunca foi mostrado e nem mencionado, pelo menos na época. Só foi ser mencionado durante Naruto Shippuden, onde Kakashi vai até a Vila da Areia durante ali a fase de resgate ao Gaara. E a vovó Chiyo, ao ver Kakashi, acabou confundindo ele com Sakumo Hatake e mostrando muita ira, revelando assim essa história do Sakumo Hatake ter derrotado os pais do Sasori. Sendo essa outra luta épica que aconteceu, eu queria muito ter visto um combate do Sakumo Hatake. Essa é uma das poucas menções de luta que o Sakumo Hatake participou, mas infelizmente não foi mostrado. Esperei por este dia, presa branca da folha. O dia que me vingaria de você. Olhe bem para o homem, maninha. Mas ele não é o presa branca. Ah, Quem era esse presa branca da folha que deixou essa senhora velha tão brava? O presa branca era meu pai. Falando agora de uma luta que foi mostrada, pelo menos o início, mas ela em si nunca vimos, é basicamente Mai Todai contra os 7 espadachins da névoa. Mai Todai na época era um ninja extremamente subestimado por não dominar nem ninjutsu e nem genjutsu, só taijutsu, tendo o apelido inclusive de Eterno Genin, porque nem dessa patente ele conseguiu sair. Porém, tudo mudou, já que, durante uma missão específica na floresta, o seu filho Mai Togai, juntamente com seu time, o Gema e o Ebisu, acabaram sendo encurralados simplesmente pelo pelotão mais maléfico, pelo menos daquela época, sendo eles os 7 espadachins lendários da névoa. Dito isso, a morte para os Genins seria certa, porém, no último segundo, Mai Todai apareceu. E sem hesitar, ele abre todos os seus 8 portões e enfrenta sozinho os 7 espadachins da névoa a fim de salvar a geração de ninjas ali do seu filho. Onde ali, Mai Todai com os 8 portões abertos conseguiu derrotar 4 dos 7 espadachins da névoa, enquanto 3 fugiram gravemente feridos, sendo eles especificamente o Fuguki Suikazan, o Raiga e também o Juzo Biwa. E aqui, galera, é uma luta muito interessante porque foi a redenção de um ninja que era extremamente subestimado e também, até onde sabemos, é a primeira vez que os 8 portões internos é utilizado. E certamente essa luta seria muito legal de ser animada, porque eu queria muito ver ali tanto os 7 espadachins quanto o Mai Todai quebrando tudo. Neji Hyuga contra Rock Lee. Treinando juntos desde a infância e tendo uma rivalidade muito grande, é praticamente impossível que o Lee e o Neji nunca se enfrentaram em um treinamento e mostraram as suas habilidades, até porque, de um lado, temos o Neji, prodígio do clã Hyuga, mestre do punho gentil, capaz de bloquear o fluxo de chakra do adversário e também o Byakugan. Onde do outro lado, Rock Lee chega como símbolo de trabalho duro e totalmente especializado em taijutsu puro. O próprio Lee no anime chegou a revelar que estava treinando ali a abertura dos seus 8 portões internos e esperando enfrentar Neji em algum momento e provar ali que a sua força e o seu trabalho duro superaria o talento natural. Porém, nunca foi mostrado nem o treinamento entre o Lee e o Rock Lee. Lutar de verdade, eles nunca lutaram juntos, embora o Rock Lee estivesse treinando pra isso. Porém, um treinamento entre os dois ali no ápice do taijutsu deveria ter sido mostrado. Certamente aconteceu porque eles eram do mesmo time, mas nunca vimos. E antes de falarmos da próxima luta, eu só queria pedir o seu like. Deixa aí o seu like se você estiver gostando do vídeo, tiver chegado até aqui, que ajuda bastante. E também confere aí se não é inscrito e se inscreva ativando o sininho, porque nós estamos com a meta de bater 1 milhão de inscritos ainda esse ano. Então me ajuda aí, vê se não é inscrito, se inscreve e também já deixa o like, que fortalece bastante, beleza? Continuando aqui, outra luta lendária que aconteceu e não foi mostrada é basicamente os 6 caminhos de Pain contra Hanzo da Salamandra. Hanzo da Salamandra sempre foi um ninja extremamente poderoso, chegando até mesmo a derrotar os 3 senins lendários que governava a Vila da Chuva com extrema tirania, violência e a base de medo. Tanto que o seu governo acabou traumatizando completamente os habitantes da Vila da Chuva, especificamente Konan, Yahiko e também Nagato. Para manter o seu poder, ele esmagou o surgimento da Akatsuki original, sequestrou Konan e forçou a morte do Yahiko, assim quebrando totalmente o Nagato por dentro.
Após assumir então a identidade de Pen e dominar plenamente os seus poderes do Rinnegan, a primeira grande vingança que o Nagato foi atrás foi basicamente em acabar com o Hanzo da Salamandra. E utilizando seus caminhos, ele derrotou o Hanzo e todos os seus aliados, encerrando o reinado de Hanzo e tomando total controle da Vila da Chuva. E galera, essa é uma luta que mostrou ali só o começo, só uma ceninha, mas tendo em vista o quão o Hanzo é poderoso e o quão os caminhos de Pen são poderosos, se o Hanzo resistiu, é certo que essa luta foi épica, e é uma pena que nunca foi mostrada. Outra luta épica envolvendo a elite dos ninjas é essa, segundo Tsuchikage contra segundo Mizukage. Dominando as suas vilas na época, Mu e Gengetsu eram os opostos perfeitos e rivais declarados. Até porque, de um lado, tínhamos o Mu, que dominava simplesmente a Kekkei Tota, o estilo partícula, era especialista em técnicas sensoriais, podia ficar invisível e dividir o seu corpo. Já do outro lado, o Gengetsu era um grande mestre em Suiton, Genjutsu e táticas absurdamente criativas em combate. Nas histórias é dito que eles se enfrentaram diversas vezes e tinha uma rivalidade muito grande entre as suas vilas no período dos seus mandatos. Porém, tudo acabou na última batalha. Até porque, na última luta entre Mu e Gengetsu, os dois acabaram morrendo de forma praticamente simultânea. Onde, inclusive, quando eles voltam como Edo Tensei ali feito pelo Kabuto, eles não sabiam que um tinha matado o outro. Os dois tinham achado que tinham sido derrotados. Então foi bem interessante ver essa interação dos dois, que inclusive prova que eles tiveram diversas lutas no passado, porém, nenhuminha foi mostrada. E já que falamos do Mu, que é um ninja que eu particularmente gosto bastante, teve mais uma luta dele bem interessante que não foi mostrada. E aqui eu tô falando do Mu e o Onoki contra o Madara Uchiha. Supostamente, antes de se tornarem Tsuchikages, Mu e Onoki acabaram enfrentando o Madara em uma situação bem inoportuna. Até porque, na época, Hashirama havia feito uma espécie de tratado de paz com a Vila da Pedra, onde Mu e Onoki foram encarregados para ir para essa reunião diplomática. Porém, do lado de Konoha, o representante era o pior possível para algo diplomático, que é basicamente Madara Uchiha, que na reunião, sendo arrogante como sempre, declarou que Yu Hagakure deveria se submeter a Konoha pelo fato de Konoha ser mais forte. E ao se oporem, o Madara acabou esmagando ambos os shinobis. Infelizmente no anime, acaba mostrando só o começo da conversa entre eles e o fim com o Mu e o Onoki já totalmente destruído. Mas, pela destruição que teve no campo de batalhas e o Madara ter levantado o Susanoo, é certo que essa luta foi muito interessante e olha, eu queria muito ter visto ela animada ali completa. Porém, infelizmente, mais uma aí que não apareceu e é por isso que tá nesse vídeo. Terceiro Haikage contra Biju de 8 caudas. Galera, como vocês sabem, o terceiro Haikage é um ninja extremamente poderoso. E uma das provas disso é que diversas vezes ele enfrentou a Biju de 8 caudas sozinho a fim de proteger a sua vila. Em um desses confrontos, inclusive, ele lutou até a exaustão e ganhou a cicatriz que ele tem no seu peito ao cair em cima de sua própria mão. Até porque sua força era tão absurda que ele conseguia enfrentar a Biju de igual para igual durante vários dias e várias noites. E olha, esse é mais um conflito muito interessante que deveria ter sido mostrado, porque assim como vimos o Minato, que é um Hokage, enfrentando a raposa de 9 caudas, seria muito legal ver o terceiro Haikage enfrentando e domando a Biju de 8 caudas, até porque ela também é muito poderosa e eu tenho certeza que a batalha entre esses dois, o Haikage contra o 8 caudas, certamente foi uma luta de nível de destruição gigantesco e merecia ter sido animado pelo menos uma delas. E por fim, temos aqui uma das lutas que talvez não foi luta mais misteriosa de todas. E eu tô falando do Sasori contra o terceiro Kazekage.
Na época, o terceiro Kazekage era considerado como o ninja mais poderoso da história da Vila da Areia, até ele desaparecer. E o responsável, simplesmente, Sasori. Após retornar da Segunda Grande Guerra Ninja, Sasori acabou se revoltando contra a vila e nessa revolta, antes de partir, ele basicamente sequestrou o Kazekage e realizou um jutsu proibido nele que transformou o Kage em uma marionete humana, carregando consigo assim a Kekkei Genkai do estilo magnetismo. Vale citar que durante anos ninguém sabia o que tinha acontecido com o Kazekage, ele tinha só desaparecido. Porém, foi só no Shippuden, especificamente ali no começo, que a vovó Chiyo, representante da Vila da Areia, acabou vendo que o Kazekage tinha se transformado numa marionete do seu neto, o Sasori. Assim, ficando extremamente surpresa e respondendo essa questão de onde estava o Kazekage. Na real, ele era uma marionete. E o mais interessante de tudo isso é que é certo que na época o terceiro Kazekage era muito mais poderoso que o Sasori. Então, o Sasori não conseguiria, tipo assim, lutando de igual para igual, conseguir deter o Kazekage. E também, pelo fato de ninguém saber o que tinha acontecido com o Kazekage, muito provavelmente não aconteceu uma luta. E o que eu acho? Eu acho que o Sasori simplesmente emboscou o Kazekage. E uma curiosidade interessante é que todos os Kazekages, de alguma forma, foram emboscados. O primeiro a gente não sabe muita coisa, mas o segundo foi emboscado e morreu. O terceiro foi emboscado e morreu, nesse caso pro Sasori. O quarto Kazekage foi emboscado pelo Orochimaru e também morreu. E o Gaara já foi emboscado pela Akatsuki e também já morreu. Então, a linhagem de Kazekage é bem azarada e infelizmente nunca vamos saber como que o Sasori capturou o Kazekage, até porque nunca foi mostrado. O terceiro Kazekage, mas o que isso quer dizer, senhora Chiyo? Faz mais de 10 anos desde que o terceiro Kazekage desapareceu de repente da aldeia sem deixar rastro. Então, Sasori, foi você. E como menção rosa, tem mais algumas lutas que até que foi mostrada, só que de forma muito curta e merecia ser mostrada com mais detalhes, como é o caso do Kisame contra o Roshi, na época ali que o Kisame acabou capturando ali o Roshi por ele ser Jinchuriki. Outra luta bem parecida, com o mesmo contexto, apareceu bem pouco e deveria ter sido mostrada mais, é basicamente aí o Jituni contra o Kakuzu e o Hidan. Essa foi uma luta bem legal que eu queria ver mais. O Han contra algum membro da Akatsuki, até porque o Jinchuriki Han foi capturado, mas nunca vimos quem capturou e como capturou ele, então essa deveria ter sido mostrada também. E por fim, os 3 serins lendários contra o Hanzo da Salamandra, que embora alguns pedaços dessa luta tenha sido mostrado, certamente essa foi uma luta bem legal, um tanto quanto longa, e deveria ter sido mostrada ali de forma mais completa. Mas, enfim, ficou faltando alguma luta? Você lembra de alguma luta que aconteceu de forma canônica e não foi mostrada nem no anime e nem no mangá? Comenta. E entre as que eu falei aqui, qual você mais queria ter visto? Eu queria ter visto muito a do Hashirama contra o Kakuzu, mas a que eu mais queria ter visto mesmo, certamente, foi o Tobirama contra os irmãos Ouro e Prata. Comenta se você sabe mais alguma que não apareceu aqui no vídeo e comenta qual da que apareceu aqui no vídeo você mais queria ter visto no anime, ok? Deixa o seu like se você gostou desse conteúdo aqui, pô, deixa o like aí, ajuda bastante. Chegou até o final? Deixa o like e verifica se não é inscrito e se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Ah, me siga lá no Insta, tá? Me segue lá no Insta lá, pô, é @Gustavo_Camus com K e com Z. Já é? Me segue lá, até a próxima e fui!